Por exemplo, aquela experiência de sua aluna, a Válbia Lopes, em que ela só conseguia entender o esposo dela, que era surdo, mas não conseguia entender os amigos. Acho que Pois você é, podia tocar. a Válbia, quando ela mandou aquele vídeo de agradecimento para a gente, né? Ela foi aluna do método Fluente em Libras. E quando a Válbia mandou aquele vídeo, eu fiquei assim, muito emocionado. Porque, para e pensa, ela começou a namorar um surdo, depois eles acabaram tendo mais contato e tal, depois se casaram, e aí, nesse processo, ela ali com ele em casa, entendia tudo que o cara estava falando. Na verdade, ela já estava trabalhando com a Libras. Mas aí, de repente, quando vinham os amigos dele em casa, né, ela observava o marido conversando com os amigos dele, surdos, e ela lá boiando. Ela entendia o que ele estava sinalizando, mas não entendia o que os amigos dele, surdos também, estavam sinalizando. Ah, peraí, não é Libras também? Por que ela conseguia entender uns e outros não? Ela não conseguia perceber qual que era a diferença. Chegou um ponto em que ela começou a achar que ela estava ficando doida. Porque como é que ela conseguia entender o marido que é surdo e entendia tudo que o cara falava, e na hora que ela ia conversar com os amigos dele, ela, ou só observar, ela não entendia. Ela não entendia. E aí que tem uma questão que a Válbia foi perceber e descobrir só bem depois disso, que é o seguinte: pela convivência, pelo próprio amor, a paixão deles ali, o que acontecia no começo do relacionamento e que continuou acontecendo foi que é bem provável que o marido da Válbia, ele abaixava o nível linguístico para se comunicar com ela. Então, quando estava com ela, ele sinalizava de forma muito tranquila, ela conseguia entender. Mas na hora que ele estava com os amigos dele surdos, inconscientemente, qual que era o nível que ele usava? O nível máximo, o nível surdo mesmo da parada. E ele ia sinalizando lá fluentemente em Libras. E o nível de conhecimento que ela tinha da Libras, o nível de habilidade que ela já tinha desenvolvido, não era o suficiente para entender isso. Por quê? Quando ela gravou esse vídeo, ela mesma descobriu o que é que estava acontecendo. Ela falou assim: olha, Madison, quando eu comecei a estudar Libras, eu fui fazer o cursinho, como é que meu professor me ensinava lá? Ele escrevia as palavras em português no quadro. Era um professor surdo. Ele escrevia as palavras em português no quadro. E ele ia lá e fazia cada um dos sinais. Cada sinal do que estava ali. Então, escrevia lá, por exemplo, casa, a palavra casa, C-A-S-A, e fazia o sinal de casa. Escrevia lá o sinal de apartamento, e fazia assim, ou em outras regiões assim. Ele escrevia lá rua, e fazia o sinal de rua, ou rua. Então, ele ia escrevendo cada palavra, ia fazendo os sinais. Então, na cabeça da Válbia, ela começou a sentir, cara, que legal, a Libras é muito parecida com o português, é igualzinho. A Libras é igual você falar em português, só que com as mãos, entendeu? Na cabeça dela, ela foi pensando isso. E isso foi fazendo o quê? Que todas as vezes que ela ia se comunicar com o surdo, ela pensava em português. Ela via o marido dela sinalizando e na cabeça dela vinha o quê? Português. Quando ela fez um método fluente em Libras, o que aconteceu? Ela descobriu realmente como que a Libras é, como que é a cultura surda. Mas não foi só de teoria, foi na prática. Ela vivenciou esse universo da Libras, que é um universo incrível, uma língua apaixonante. E ela descobriu qual que é o grande fascínio, esse grande poder que a Libras tem. E com isso, de repente, quando ela foi se comunicar com o marido dela, aí ela mesmo, que antes usava esse nível assim, mais ou menos assim de Libras, ela já estava agora no alto nível também. E quando o marido dela percebeu que ela estava no alto nível, adivinha o que acontecia? Ele também aumentava o nível linguístico dele. Agora, pare e pensa comigo. O ganho, a profundidade, o aprofundamento de relacionamento que eles passaram a ter por causa disso, por causa de uma comunicação mais clara, sabe? Então, essa é a grande razão do nosso trabalho, porque o que aconteceu com a Valbe ali, ela não só aprendeu a Libras, isso trouxe uma transformação na vida dela. Então, o casamento dela melhorou, os relacionamentos delas com os amigos deles, que agora deixou de ser amigo só do marido e podia ser amigo dela, porque agora ela entendia de verdade. Quem conhece um surdo, mas não sabe se comunicar com ele de verdade, tu
tu não conhece o surdo. Tu sabe quem é, mas tu não conhece de verdade a pessoa enquanto tu não conversa com ela. Você vai saber realmente quem é aquela pessoa ouvindo as histórias dela. O que que ela tem ali para contar. E só tem como você saber o que o surdo está te contando quando você entende realmente a Libras. Então, você imagina o impacto que o método Fluente em Libras teve na vida da Valvia. E a gente poderia entrar em mais detalhes aqui sobre isso. Mas a grande questão é que o caso da Valvia não é um caso isolado. A gente tem dezenas, centenas de pessoas que passaram por esse mesmo processo com o método Fluente em Libras e não só conseguem se expressar com clareza em Libras, passando para o surdo ali que ele quer passar, mas entende o surdo de verdade, entende o surdo até quando o surdo conta piada. E se de alguma forma esse conteúdo de hoje trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para que você seja avisado em primeiríssima mão. Você precisa de tocar lá no sininho, badalar o sininho para que você seja avisado sempre que a gente publicar novos conteúdos inéditos, exclusivos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, porque lá você pode acompanhar um pouco do dia a dia meu e da minha esposa Raquel, que é surda. E também, aqui abaixo, tem alguns links. Você pode acessar o nosso site, conhecer por dentro como que funcionam os métodos da Universidade da Libras e qual que é o método adequado, o método ideal para você no seu momento agora, para que você possa agora mesmo começar a sua trajetória no caminho da Libras, para que você possa se desenvolver cada vez mais e avançando no caminho da Libras, esse universo incrível. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras.